Bom dia a todos, muita paz, que o amor de Jesus e as bênçãos de Deus envolvam a todos. Queridos irmãos, caras irmãs, no nosso encontro de hoje, vamos falar de um assunto que causa impressão, causa curiosidade nas pessoas de uma forma geral. Nós vamos falar sobre sonambulismo, que é mal compreendido. Pessoas acham que é um tipo de sonho. Não é, não. O sonho, podemos dizer, existe para o espírito encarnado a depender das condições do corpo físico. Porque há sempre interferência do corpo físico naquilo que se chama desdobramento, naquilo que se chama semi-sonambulismo. Se os irmãos quiserem conhecer mais profundamente o assunto, estudem a partir da questão 435 de O Livro dos Espíritos, que foca exatamente a questão sonambúlica. Mas vamos tentar explicar. O sonambulismo é um afastamento completo do espírito em relação ao seu corpo físico. Vejam bem, o espírito se afasta completamente, mas ele continua ligado ao corpo físico pelos laços fluídicos. Desligar não significa separar. Bem, quando o espírito entra nesse estado, entra no sonambulismo, é ele, o espírito, que vê tudo. O cérebro humano não participa da ação. Então, podemos dizer, um acontecimento real do espírito que se afastou do corpo. No sono, acontece o contrário. O espírito vê, em parte, mas precisa do cérebro humano para registrar aquilo que está sendo visto. Compreenderam a diferença? No sonambulismo, é o espírito que vê e vai narrar. Ou acontece muito nas consultas mediúnicas. O médium em estado sonambúlico começa a descrever as doenças que a pessoa consultada tenha. Então são coisas completamente distintas. Ao espírito em estado de sonambulismo, não é dado conhecer tudo. Claro que não. Vai depender do seu adiantamento moral, do seu adiantamento científico, do seu comportamento em relação ao seu projeto de evolução. Ele tem liberdade de manifestação, mas não tem como ir além daquilo que ele tenha conseguido absorver nas suas experiências reencarnatórias. Às vezes nos perguntam se em estado sonambúlico a pessoa vê tudo. Não, não é a pessoa que vê, é o espírito. E não, ele tem facilidade para tudo ver, mas nem tudo vê. Porque depende do grau de desenvolvimento que o espírito possua. Agora tem uma coisa que é interessante. Para o espírito em estado sonambúlico, não há barreiras. O corpo físico pode estar dormindo e o espírito estar vivenciando situações num país do hemisfério norte,
lá perto do Polo Norte, e o corpo físico vai sentir frio. Por quê? Porque o espírito está ligado ao corpo pelos laços fluídicos, que absorvem, trazem as sensações daquele ambiente. Vou narrar a vocês um fato interessante. No início da nossa casa espírita, lá nos anos 50 do século passado, atendia-se uma médium que tinha sido preparada pelos seres espirituais para dar ao nosso irmão César e à nossa irmã Angelina as diretrizes para a formação da casa espírita. Então essa médium era sonambúlica, casada, ela e o marido frequentavam um grupo e ela entrava em estado sonambúlico, seja dormindo, seja a qualquer momento. O marido, coitado, vivia sobressaltado. Essa mulher, sem saber o que acontecia, levantava-se no meio da noite, saía andando pela Avenida São Miguel, só de camisola. E passava um tempo até que o marido acordasse durante a noite, percebesse que a mulher não estava em casa e saía procurando por ela, encontrava na Avenida São Miguel e levava de volta para casa. E ela narrava. O espírito dela fazia dissertações sobre o que tinha vivenciado. Vamos voltar para nós que não somos sonambúlicos. Entramos em desdobramento todas as noites. Nossos espíritos também se afastam do corpo físico, mas não conseguem se libertar das impressões do fluido que envolve o corpo físico. Então, sonhamos que estamos com problema no trabalho, estamos com problema no lar, alguém que nos dá preocupações. Isto, na verdade, tem nada, absolutamente nada a ver com sonambulismo. Isto é sonho provocado pela mente, pelo cérebro, que continua vivenciando durante a noite, não consegue se tranquilizar, não consegue adormecer por completo e fica criando situações. O mesmo acontece com muitos médiuns, ou muitas pessoas, melhor dizendo, que dizem terem se encontrado com este, com aquele ou com aquele outro espírito, quando na realidade isso nem sempre acontece. São projeções do espírito encarnado e das preocupações nervosas, das reações nervosas do corpo físico. Então são situações completamente diferentes. Para ficar fácil de memorizar, o sono é um desprendimento parcial. O corpo físico ainda atua sobre o espírito. No sonambulismo, o espírito se afasta completamente do corpo físico. O único elo que existe entre um e outro é o fluido, aquele que nós chamamos de cordão umbilical. Porque sai do chakra 4 e o espírito permanece ligado ao corpo físico. Mas, mentalmente falando, o espírito está completamente separado do cérebro humano, do corpo físico. Então, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado quando falamos em sonambulismo, quando falamos em desdobramento, principalmente nos casos
da maioria das pessoas que tem o seu espírito liberto do corpo físico durante o sono. O espírito sai, se encontra com outros espíritos, conversa, mas está sempre dependendo da capacidade do cérebro de reter as informações. Entenderam? Esse é o desprendimento, o desdobramento. No sonambulismo, o espírito não depende do corpo físico. Ele fala, independentemente da capacidade do corpo físico de registrar o que foi vivenciado, o que foi visto, o que foi falado. Perguntam também se no sonambulismo o espírito vê com os olhos. Ora, poderíamos dizer, o espírito não precisa de olhos para ver. Isso é uma condição, é uma afirmação humana. Nós temos o hábito de dizer que para podermos enxergar as coisas, precisamos ter a visão. O espírito se expande, ele sente, ele capta. Então, necessariamente não precisa. Meus irmãos, o assunto é longo, profundo, interessantíssimo. Pesquisem em O Livro dos Espíritos o tema sonambulismo. Paz a todos, até a próxima semana.